Toda quarta-feira a gente recebe com muito carinho o Dr. Maurício Mohalem Valente, criador da reprogramação biológica, e a gente fala sobre situações que às vezes estão te incomodando, que você não se atentou aí para trazer um pouco mais de consciência, né, para fazer essa mudança. E hoje a gente vai falar para você, mulher, que às vezes gosta de usar vestido, que às vezes se sente mais feminina, mas se envergonha com algumas marcas no seu corpo e principalmente as varizes, né? É muito comum que as mulheres não utilizem vestido por conta disso, doutor Maurício. Eu acho que antes do trauma do vestido, a gente devia ter falado era das varizes, né? Por que esse corpo está criando esses microvasos? O que está acontecendo com essa mulher? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Valéria Belafronte, bom dia, ouvintes da T, amigos aí das mídias sociais. Valéria, para entender aí a vergonha do vestido, né? Nós temos que entender realmente o processo de varizes. As veias varicosas, principalmente em membros inferiores, significa que ao longo de um tempo, e é importante dizer, Valéria, que as varizes, elas só chegam, elas só aparecem quando você teve o seu conflito, essa parte que eu vou explicar agora, várias vezes acontecendo, não é uma única vez, tá? Isso que é interessante. Então, as varizes em membro inferior significa algo que eu não estou conseguindo suportar. Só que essa carga, ela não é física, necessariamente física, como aquele pedreiro que descarrega sacos de cimento na cabeça e tem carga e trabalha com peso todo dia. É um peso emocional, de suportar a mãe, de ter que sustentar a família, e essa família está difícil, o peso de carregar os filhos, um filho nas drogas. Então, toda vez que eu tenho um conflito de uma carga sobre mim, tá pesado. Sabe essa frase assim que a gente poderia colocar entre aspas, Valéria? Tá pesado para mim. E às vezes a pessoa até verbaliza, né? Eu acho que ultimamente com essa pandemia a gente ouve mais, nossa, tá pesado, o dia tá pesado, a vida tá pesada. Exatamente. Tá sofrido, né? Tá pesado. Só que é interessante que a variz, ela não vem só na primeira crise sua que tá pesada. Ela vem em constâncias de você viver aquilo, né? Nas releituras, nas constâncias, aí os microvasos vão aparecendo, os danos nas varizes vão aparecendo exatamente nas veias vão aparecendo, exatamente porque essa sobrecarga, ela tá demais. Você não está suportando ela. E quando ela chega, ela vai acontecendo. Então, como sair disso? Bom, para sair disso, você precisa primariamente entender qual é o seu conflito de peso e mudar a sua vida. Se você não mudar o seu contexto epigenético, a gente já falou em outras oportunidades aqui, Valéria, sobre epigenética. Então, se o contexto da epigenética, o seu entorno não mudar, ou você muda o seu entorno, ou você muda o jeito de ver as coisas. Só existe essas duas formas, ou você para de carregar esse peso, ou você entende que é necessário, que é um período, que vai passar, que, né, que Exatamente. pode criar uma nova solução para isso. Doutor Maurício, se a pessoa entende o conflito, essas varizes, elas diminuem? Ou ela vai continuar do mesmo tamanho? Depende do tamanho da varize. Se for aquelas varizinhas pequenas, Os vasinhos, os mesmo? vasinhos, os microvasos, aqueles ali, eles voltam. Agora, se for aquela varize já enorme, danificada, talvez você vai ter que fazer alguma correção, se a estética te incomodar muito, tá? Agora a gente entrou no ponto, a estética, né? Porque o assunto desse veio porque mais de uma seguidora lá no meu Instagram acabou dizendo, eu não gosto das minhas pernas, eu não consigo usar vestido. E às vezes, eu tava falando aqui pro Maurício, né? Eu não usava vestido, não tinha vestido. Fui atendida mais de 10 anos atrás com reprogramação. Falei, Maurício, você não lembra, mas foi você que me curou de usar vestido. E por que elas vêm falar comigo? Ah, você fica tão bem de vestido, você gosta de vestido. Eu falo, cara, eu sou outra pessoa realmente, né? É uma pessoa diferente, mas eu também não usava. E aí, assim, essas mulheres hoje, às vezes me falam, eu queria usar vestido, mas eu não consigo porque eu tenho vergonha. Aí, sai desse peso e entra num outro processo, Maurício? É possível. Porque o vestido, ele tem a ver com o feminino, tem a ver com se aceitar, né? Então, além do conflito das varizes, porque às vezes você pode realmente ter varizes na perna, não gostar dela. Mas às vezes pode ser, como fica altinho ali, né? Fica como elevadinho. Sim, ele deforma, né? Ele cria uma deformidade. Mas, sem dúvida, todo o olhar de não se gostar
Mesmo se você tem varize ou não varize, se você é mais cheinho ou se você é mais magrinho, isso é um conflito de autoestima muito forte. Isso também tem que ser olhado, é uma autodesvalorização, que a gente já entraria num outro assunto, quem sabe para o futuro, tá? Mas isso é importante também levar em conta, conforme a Valéria falou. As varizes em si, você tem que tirar o peso da sua vida, ou, a Valéria colocou muito bem, como lidar com ele, né? Porque todo conflito emocional é dessa forma, todo, absolutamente todo. Ou eu resolvo ele na raiz, de forma real, ou eu mudo o jeito de ver aquele fato. Quando eu mudo o jeito de ver aquele fato, o meu corpo se adapta. Agora, quando não tem jeito, eu tenho que mudar um contexto. Posso dar um exemplo, Valéria? Pode, Rápido. pode sim. Uhum. Imagina assim, você tem um casamento, você tá um casamento pesado, por exemplo, um marido que te maltrata, que até te bate e tal. Como é que você resolve isso? Você vai se conformar em apanhar? Ah, então tá. Apanhar faz parte da vida. Né? Aí não tem jeito, você vai ter que mudar teu contexto. Se o seu marido não tomar consciência, você vai ter que se separar. Agora, por exemplo, na tua empresa, um outro funcionário teve que sair por conta da pandemia, até faleceu, aí você sobrecarregou. Então, isso você pode entender que é um período, que a empresa vai se reorganizar, que às vezes você pode se reorganizar e sair da empresa, né? Perfeitamente. Então, aí são pesos e medidas diferentes. Doutor Maurício, e é interessante a gente falar disso, né? Porque às vezes a gente cria esse peso. Eu estava lendo um livro e eu quero compartilhar para vocês, O Poder do Tempo Livre, é o do Luciano Braga. E ele fala muito disso, porque às vezes você segue infinitas pessoas nas redes sociais que não te agregam nada, mas aí você perde 2, 3 horas. Aí naquele horário que você tem que cozinhar, ou que você tem que estudar, ou seja lá qual é a tarefa que você tem que exercer na tua casa e no convívio com as pessoas, sobrecarrega, porque daí você perdeu o tempo ao invés de ganhar. Então você precisa de tempo livre para você precisa do ócio criativo mesmo, sabe? De relaxar. Mas às vezes não ficar absorvendo o conteúdo do outro, TV, essas coisas, né? Então esse livro eu achei, veio a calhar agora com isso que a gente tá dizendo, porque às vezes essa sobrecarga ela é real ou ela só é sentida, né? Eu crio uma sobrecarga para viver dentro, né, Maurício? Quase sempre é assim. Quase sempre somos nós que não administramos nosso tempo, a gente não consegue fazer ele e eu crio a minha própria sobrecarga, porque o mundo, ele não é de sobrecarga, isso é criado no nosso jeito de vê-lo, de percebê-lo. E aí a gente vai falar de tempo, que é outro assunto de reprogramação, que vai um programa inteiro. Esse aqui. É verdade. Porque daí às vezes você fala, mas eu tento sim. A gente entende que às vezes você tenta e não consegue. Porque existem outras dinâmicas que podem estar regendo a sua vida inconsciente aí. Doutor Maurício, muito obrigada. Eu que agradeço, Valéria. Um bom dia. Bom dia a todos, pessoal. A gente Beijo. volta a conversar na próxima semana. Só quero que deixe as suas redes sociais. O Instagram, @Reprogramação Biológica Oficial, assim como o nosso YouTube. Tá certo, tá feito o convite para você seguir. Aproveita lá para seguir também no YouTube, né? E ponto final na edição de hoje. Eu lembro que você pode sugerir tema no meu Instagram, no @Valéria Belafronte, Belafronte com 2 L's, ou lá no Reprogramação Biológica Oficial. Fique à vontade e fique na T. Quem fica comigo até já. Valeu, pessoal. Dá um beijo aqui, Valéria. Tchau, gente. Bom dia. Beijo. Beijo, pessoal. Excelente quarta-feira e resto de semana.